Obrigado, Senhor, por esse tempo de adoração. Agora fala conosco pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Toma seu assento, por gentileza. Se puder dar um pouquinho de retorno, aumentar um pouquinho meu retorno, seria bom. Obrigado. Estamos muito próximos de uma marca que vai mudar a história da nossa igreja. Eu creio que existem tempos que Deus estabelece para nos levar a alguns níveis, mudar a nossa estação, mudar a nossa realidade. Como igreja, nós somos uma igreja que tem experimentado tanta coisa boa da parte de Deus. Mas no meu espírito, de uma maneira muito forte, muito clara, daqui a 2 finais de semana, nós vamos estar numa conferência profética. E eu sei o valor de uma conferência profética. Eu me lembro que quando Deus me chamou para o ministério de tempo integral, no ano de 1997, logo no início eu participei de uma conferência profética. Eu estava em busca de um direcionamento de Deus. Conferências com oportunidades de Deus alinhar, ser alguma conferência profética. Pastor Bonito, foi quando eu conheci. Aquilo mudou a estrutura. A expectativa, um intuito de que mas eu sei que aquela conferência Deus espírito movimento e daquele dia em diante a minha história ministerial, a minha caminhada ministerial nunca mais foi a mesma. Eu sei o valor de uma escola profética. Eu sei o valor de uma conferência profética. E de uma maneira especial, a maioria de vocês não fazem a menor ideia, talvez nós estamos fazendo um dos maiores investimentos financeiros como igreja por causa de um evento nessa casa. Isso porque nós acreditamos. Ainda ontem conversava com o pastor Adson por telefone, decidindo a respeito de algumas coisas, detalhes da conferência, algumas coisas que se iam adquirir ou não. E eu dei uma palavra para ele. Eu falei assim, filho, deixa eu dizer, essa é a conferência mais importante que você já organizou na sua vida. E talvez uma das mais importantes que você vai participar. E isso eu entendo como seu apóstolo, como seu pai espiritual. Por isso eu aceitei no coração que tudo que você desejar fazer, você vai fazer. Não importa o custo. Essa foi a minha palavra para ele. Querido, se você me conhecer um pouquinho mais de perto, você vai entender que para eu dizer isso é porque realmente eu acredito nisso. Pensa num cara que é ruim de liberar dinheiro. Quem organiza evento aqui dentro sabe que eu fico segurando o outro como administrador. Mas existem horas, queridos, que não é a sua administração, mas é o propósito pelo qual as coisas vão acontecer. E nós estamos produzindo o que nós podemos de melhor para essa conferência. Vai ser uma conferência curta, muito curta. Ela vai acontecer no sábado à noite, domingo de manhã e domingo de noite. Ainda hoje uma pessoa ligou para mim e falou assim, pastor, tanto investimento para sábado à noite, domingo à noite e segunda à noite, domingo de manhã e domingo à noite. Eu falei assim, não é a quantidade de pregação, é a intensidade e o propósito de cada pregação. Deus não precisa de 5, 6 dias, Deus precisa de 1 minuto de bobeira de você. Deus só precisa de 5 minutos de bobeira. Urbano, 5 minutos de bobeira, dá uma desarmada, Deus pega você. Não tem jeito.
eu creio numa intensidade muito grande da parte de Deus. E tentando corroborar com aquilo que Deus vai fazer, hoje eu quero ser um mestre, um professor aqui. Não quero ser um pastor, um apóstolo. Deus me deu uma mensagem específica para pregar como preparação dessa conferência. Eu nunca preguei essa mensagem antes. Deus me deu isso entre uma viagem e outra, entre um avião e outro, entre um hotel e outro. E vocês vão... Quem gosta de pão fresquinho da padaria? Né? Então hoje tem um pão fresquinho para você. Tá? O tema da nossa mensagem é a escolha e a escola de um profeta. Presta atenção. A escolha e a escola de um profeta. Abra sua Bíblia, no primeiro livro dos Reis, capítulo de número 19. Se eu não conseguir terminar, eu vou dar os bolsos e alguém termina na quarta-feira que vem. 1 Reis, capítulo 19, a partir do verso 19 e o verso 20. 1 Reis 19, versículo 19 e 20. Partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Cefate, que andava lavrando com 12 juntas de boi adiante dele. E ele estava com a 12ª. Elias passou por ele, lançou sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois e correu após Elias. E disse: deixa-me beijar meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E ele lhe disse: vai e volta, pois o que te fiz eu? Voltou, pois, de o seguir, e tomou as juntas de boi, e o matou, e aparelhou os bois, e cozeu as carnes, e deu ao povo, e comeram. Então se levantou, e seguiu a Elias, e o servia. Na verdade, o texto está dentro de um contexto. Elias estava dentro de uma caverna. Deus o chamou para fora e disse: Elias, eu quero que você faça 3 coisas. Entre essas 3 coisas, eu quero que você unja a Eliseu para assumir o seu lugar. Primeira verdade sobre as escolhas. Primeiro, não é você que escolhe Deus, é Deus que escolhe você. Não é você que escolhe o seu chamado, é Deus que estabelece o teu chamado sobre a sua vida. Jesus fala sobre isso no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16, quando diz assim: não foste vós que escolheste a mim, mas fui eu que vos escolhi a vós, e eu lhe dei uma missão, eu vos designei para que vades, deis fruto, e o vosso fruto permaneça, porque desta forma, tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, Ele vos concederá. A primeira verdade sobre a escolha é que é Deus que te escolhe. Gosto de pensar que Deus não te escolhe simplesmente porque você é uma pessoa culta, ou porque você é uma pessoa santa, ou porque você não é santo, ou porque você não é culto. As escolhas de Deus são diferentes dos parâmetros das escolhas dos homens. Deus, quando manda escolher a Davi, ele diz assim: não escolhe por aquilo que parece ser. Não escolhe pela aparência, escolha pelo coração. Então Deus tem uma maneira diferente de escolher. A Bíblia vai dizer que Deus, quando foi escolher o seu povo, está em Deuteronômio capítulo 8, ele diz assim: eu não vos escolhi porque vocês eram grandes, numerosos ou poderosos. Deus está falando assim: não são os seus atributos. Ele diz: aliás, quando eu escolhi vocês, vocês eram o menor de todos os povos. Aí no versículo 2 diz assim: eu vos escolhi, porque eu vos amei. Eu quero dizer para você, querido, que Deus, Ele escolhe porque nos ama. A escolha de Deus é porque nos ama. A escolha de Deus não é o seu currículo. A escolha de Deus não está baseada no teu histórico,
na tua experiência de vida, a escolha de Deus, ela é fruto do amor que Ele tem por você e pelo chamado que Ele colocou na sua vida. Deus te escolhe porque Ele conhece o teu coração. Deus te escolhe porque Ele te ama. Você é um escolhido de Deus. Você é um escolhido de Deus. A Bíblia diz que Deus chega para Eliseu e diz assim: eu escolhi Elias para ficar no seu lugar. Quem escolheu foi Deus. Não foi Elias. Primeira verdade sobre a escolha é que a escolha é soberana, a escolha é de Deus, e Ele escolhe quem Ele quer, para fazer o que Ele quer, na hora que Ele quer. Quando eu, aos 15 anos, tive meu encontro com o meu chamado, eu tinha certeza que eu ia ser mestre e professor de um seminário toda a minha vida. E eu descobri que eu não tenho nada de mestre, porque eu tenho zero de curiosidade. Eu tinha certeza que ia ser mestre. Fui para o seminário, estudei durante 7 anos, dei aula, comecei meu ministério dando aula, achei que ia ser um grande mestre. Descobri que eu não tenho nada de mestre, da essência do ministério do serviço de mestre. Mestre é o Paulinho, mestre é a Mina, né? Mestre é o Júlio, pessoas que gostam de ensinar, estão lá, busca, né? Estão a fim de fazer isso. Descobri ao longo do caminho que Deus tinha me separado para uma coisa totalmente que eu nunca tinha pensado, e foi a critério dele, do jeito dele, como ele quis, para aquilo que era útil. Segunda verdade que eu entendo, dentro do texto, é que existem coisas que nós fazemos que cooperam para a escolha. Se por um lado, Deus nos escolhe porque Ele entendeu o nosso coração, porque Ele nos amou, por outro lado, algumas das nossas atitudes e comportamentos cooperam para a escolha de Deus, ajudam na escolha de Deus. E nesse texto de Eliseu tinha 6 ações que cooperaram, não definiram, mas cooperaram com a escolha dele. E eu quero que você entenda que se por um lado, quando Deus escolhe, Ele escolhe pela sua soberania, não pelos meus dons, por outro lado, os meus dons, as minhas habilidades e a maneira como eu me porto, também influenciam na escolha. Também cooperam com a escolha. Tinham 6 coisas na vida de Eliseu. Primeira, Eliseu era um homem que já tinha dentro de si uma expectativa. Primeira coisa é que Deus não pode chamar quem não tem expectativa. Pastor, de onde você tira isso? Imagina você estar lá no seu trabalho, sei lá, no escritório, ou na sua casa, ou andando na rua. Aí vem um cara que você nunca viu na vida, pega uma capa, joga sobre você e diz assim, me segue. Você fala, doidou, chapou, sei lá que é esse doido. E pelo jeito, uma vez eu vi uma figura, uma caricatura de quem podia ser Elias, era um cara esquisito. Sabe aquele cara esquisito? Um cara esquisito, doido. Imagina uma pessoa passar por você, se você não tem uma expectativa, você vai tá maluco, ficou doido. Aí você vai para casa e fala assim, mulher, você passou um doido na rua ali, jogou uma capa e falou que eu sou profeta. Sabe por que Eliseu não questionou? Porque dentro do coração dele já havia uma semente de expectativa que um dia Deus ia chamar ele. Sabe, queridos, eu tenho descoberto algo, que a expectativa de um chamado é uma grande cooperação para isso. O desejo, ainda que você não saiba como, ainda que você não saiba o quê, mas dentro de você existe algo, eu desejo servir a Deus. Essa expectativa, cultivar dentro de você, sabe, esse anelo de dizer assim, um dia eu vou servir a Deus, um dia eu vou servir a Deus, um dia Deus vai me chamar.
Ouça, se você ainda não gerou essa expectativa, deixa eu lhe dizer algo. Está na hora de você dizer: Deus, eu quero. Deus, eu posso. Deus, eu estou à sua disposição. Uma das coisas mais saudáveis de um chamado, e Deus faz questão de ouvir, é o tal do eis-me aqui. Eis-me aqui. Para fazer o quê? Não sei. Não sei, mas eis-me aqui. Quando? Não sei. Mas eis-me aqui. Deus ama pessoas disponíveis. Primeira ação que cooperou com a escolha é que já existia dentro do coração de Eliseu uma expectativa. Sabe aquela sensação de que alguma coisa vai acontecer? Sabe aquela sensação de que está chegando a minha hora? Deixa eu dizer algo para você, querido. Neste fim de semana, haverá uma conferência profética. Alguma coisa vai mudar. Alguma coisa vai mudar. Alguma coisa vai mudar em você. Alguma coisa vai mudar nesta igreja. Alguma coisa vai acontecer. Tenha expectativa. Você tem 2 semanas para começar a orar e dizer: Deus, eu quero experimentar isso. Deus, eu vou me preparar para isso. Deus, fala comigo. Porque se você vier para mais um evento, eu tenho uma boa notícia: será vento na sua vida. Vai se tornar evento. Eliseu tinha uma expectativa. Segunda coisa, ainda que não dentro de um chamado, Eliseu já estava servindo. Eliseu já estava trabalhando. Eu gosto de pensar que Deus ama trabalhadores. Eliseu não estava à toa. Eliseu estava arando o campo do seu pai. Entenda que ele já estava na 12ª jornada de 12 juntas de boi, ou seja, ele já tinha trabalhado 11 juntas de boi. As 11 juntas cansaram e ele não tinha cansado ainda. Eu gosto disso. A Bíblia diz que ele tinha 12 juntas de boi. E quando ele ia jogar a capa, ele estava na 12ª, ou seja, ele trabalhou a primeira e não desistiu, trabalhou a segunda e não desistiu, trabalhou a terceira e não desistiu. Deixa eu contar um segredo para você. Talvez você esteja trabalhando muitos anos na igreja e ainda não viu o seu chamado. Continua, porque a 12ª vai chegar. Por que Deus esperou que ele chegasse na 12ª? Chama-se perseverança. Convicção. O fato dos homens não reconhecerem, das portas não se abrirem, não desanimaram Eliseu. Terceira característica que Eliseu demonstrava: ele tinha uma atitude de honra para com as suas autoridades. E aqui tem um fator muito importante. Deus não trabalha com rebelde. Deus não trabalha com quem desonra. Um dia Deus chega para um homem chamado Eli e diz assim: Eli, eu te escolhi e fiz uma promessa sobre a sua vida. Está lá em 1 Samuel capítulo 2, versículo 30. Sabe? Mas você decidiu rejeitar o meu chamado. Por isso, eu só honro aqueles que me honram e rejeito aqueles que me rejeitam. A honra é uma das características que cooperam para que Deus veja isso em você e diga assim: se Ele honra as pessoas na terra, Ele não terá dificuldade de me honrar como seu Deus e como provedor do seu chamado. Mas se você não honra as pessoas que Deus colocou sobre a sua vida, as lideranças naturais e as lideranças espirituais sobre a sua vida, Deus não pode te escolher. Quando Eliseu passa, ele diz assim, Elias passa e diz assim: Eliseu, vamos! Ele honra aquele momento e faz um pedido, ele não faz uma exigência. Você me permite, antes de te seguir,
pedir bênção a meu pai, pedir bênção a minha mãe. Eu quero honrar meus pais, eu quero honrar minha mãe. Há uns anos atrás, uma jovem aqui da igreja chegou para mim e falou assim: pastor, eu quero parar a faculdade e eu quero me preparar porque eu quero trabalhar com crianças, eu quero ir para a África. Eu quero trabalhar com crianças. E era verdade, o coração dela estava sedento por isso. Eu falei para ela: filha, pai, posso dar um conselho? Pode. Deixa eu dar um conselho para você. Termine sua faculdade. Termine sua faculdade. Primeiro, porque o seu pai ainda não é cristão. Isso seria um péssimo testemunho para o seu pai. Como é que seu pai se sentiria se ele investiu e todo pai quer ver a filha formada? Como é que você se sentiria se teu pai não tivesse o prazer de ver você formada? Você não pode desonrar o seu pai. Teu pai vai ficar com raiva de Deus por causa da sua decisão. Ele vai dizer: Deus tomou a minha filha. Deus não deu oportunidade de eu ver minha filha formada. Para um não cristão isso pesa muito. Eu falei: filha, não faça isso agora. Honre o seu pai. Volte e termine a sua faculdade. Arruma um emprego. E quando você estiver trabalhando, você pensa se você ainda quer ser missionária. E se você terminar a sua faculdade, honrou seu pai com uma formatura, e você agora então está trabalhando, está no mercado de trabalho, e sente que continua sendo missionária, me procura. Não é que a bichinha fez isso aí? A bichinha se formou. A bichinha trouxe o diploma dela. Me mostrou a carteira de trabalho dela, o salário que ela estava ganhando. E falou: pastor, eu quero ser missionário. Eu falei: então você vai ser. Conversamos com os pais dela e liberamos ela para que ela fosse estudar nos Estados Unidos. Ficou 2 anos e meio, voltou. Essa menina chama-se Fernanda, líder das crianças dessa casa. Ela não podia desonrar as suas autoridades. Eliseu não podia simplesmente: Deus me chamou, que se dane meu pai, que se dane minha mãe, eu estou esperando isso. Não. A honra tem um peso no chamado. Se você entra pela porta da honra, você terá um ministério honroso. Se você começa por uma porta de desonra, Deus nunca vai poder te levantar. Ele honrou o profeta pedindo a ele: eu preciso fazer isso. E o profeta sabia da importância disso. Na escolha, tem coisas que nós precisamos fazer. Eliseu tinha expectativa, Eliseu já estava trabalhando, Eliseu era um homem que honrava as suas autoridades espirituais e honrava as suas autoridades naturais. Deixa eu contar um segredo. Se você não honra seu pastor, o seu líder, Deus não pode te levar a lugar nenhum. Vocês viram o Ivan e a Paula estão aqui, né? Que bom que está de volta, filho, por um tempo de férias. Eles estão agora ali no Cefenai, em Dallas, estudando. Aconteceu algo muito semelhante. Eles estavam orando, buscando em Deus, o coração deles estava ardendo por isso. E eles estavam pesquisando uma coisa, tinham até direcionado para um seminário. Um dia, numa madrugada de oração, nós sentamos para conversar. E eu falei assim: filho, eu tenho uma orientação para você. Vá para Dallas, para o Cefenai. Tenho certeza que Deus quer você lá e vai ser bênção. Ele falou assim: se o senhor está falando, eu recebo isso, eu honro isso. Meses depois eles estavam fazendo. Então aí, que bom. Hoje estava tocando aqui no altar. Deus abençoe, filhos. A honra vai honrar vocês. Existem coisas que nós precisamos fazer. Quarta coisa. Ele era descolado e desapegado. Gente, eu amo esse tipo de gente. Tem gente que é apegada a coisas. Tem gente que é apegada a carreira. Tem gente que é apegada a dinheiro. Ele era desapegado. Entende? Foi ele que fundou a OLX. Desapega. Quando Eliseu
passou, entenda, as juntas de boi não pararam ele, o trabalho não parou ele, o dinheiro não parou ele, entende? A carreira que ele tinha promovido não parou ele, sabe? Ele era desapegado. Deus gosta de trabalhar com gente leve, sem muita marra. Tem gente que constrói um troço, fica segurando. Aí, isso é meu, eu vou, não posso, se Deus eu fizer, como é que eu vou viver? Enquanto você se preocupar como é que você vai viver, Deus não precisa se preocupar. Se Deus te chamar, se Deus mandar, aquele que chama, cuida, aquele que chama, provê. Não vai ser fácil, não estou dizendo que vai ser fácil, não. Só que Ele é um Deus que quando chama, cuida e provê. Eliseu largou, ele se desapegou dos bens materiais. Ele se desapegou do seu passado, da sua estrutura, do que prendia ele. Eu quero nessa noite honrar, por exemplo, minhas filhas. Minhas filhas, hoje, elas podiam ter casa de praia delas, elas podiam ter cada um seu apartamento próprio, elas podiam morar em lugares, porque quando Deus me chamou para o ministério, eu e a esposa decidimos que viríamos. Elas tinham uma herança material muito forte, nós tínhamos bastante dinheiro e tínhamos bastante bens. E elas são as herdeiras naturais. E eu me recordo que nós sentamos com as duas, com a Milena e com a Kemily, embora pequenas, para que elas pudessem opinar sobre essa decisão. Como sempre, a Milena bem leve sempre, né? Ela falou, pai, Deus disse. Então vai, obedece. Me recordo, era para a gente começar a verdade de vida, e conversei com a Kemily falou, tudo bem, pai, eu tenho uma pergunta. O que você quer, filha? Tu vai viver de quê? Tu vai viver de quê? Até fevereiro você tinha empresa, ganhava dinheiro, agora você não tem mais. Agora que você começou a ganhar salário da igreja, você vai largar, vai viver de quê? Eu falei, filho, deixa eu contar um segredo para você. Eu nasci na favela, não tinha nada. Hoje a gente tem alguma coisa. Tem 2 carros, um apartamento aqui em São Paulo. Foi Deus que deu tudo isso, eu vou devolver tudo para Ele. E eu e a Mina fizemos um trato. Amor, a gente só tem salário esse mês. Vai sair da igreja. Deus mandou a gente largar emprego, Deus mandou largar aquela igreja. Eu não sabia o que ia fazer, não tinha proposta para igreja nenhuma. Eu falei, a gente vai vender um carro. Do dinheiro desse carro, a gente vai viver um tempo. Se Deus não falar nada, a gente vende outro trem. Se acabar, a gente vende outro trem. Aí falei para a Kemily isso. Ela começou a chorar e falou, pai, não concordo. Eu falei, tudo bem, filha, você tem direito de não concordar. Ela falou, você está errado. Deus não tem 2 carros, Deus tem 3 carros, porque o meu carro também é dele. E outra coisa, a partir de hoje, as contas dessa casa, eu pago com o meu salário. Pode ir, papai. Deus mandou, eu te apoio. Aí quando eu digo que as herdeiras do meu chamado são minhas filhas, a gente fica bicudo. Porque não fui eu que larguei, elas largaram tudo. Elas foram tão desapegadas como nós somos. E quando a gente é desapegada, você coloca um selo no céu de que Deus pode dar tudo que você precisa. Porque as coisas não te apegam, mas o propósito te apega. Eliseu era um cara desapegado. Ele não era racional. Agora isso, aquilo, cálculo. Quem calcula demais, confia de menos. Eu vou repetir. Quem faz conta demais, confia de menos. Não estou dizendo para você ser irresponsável e sair largando tudo. Ficar devendo a todo mundo, não é isso que eu estou falando, não. Porque Deus nunca levaria você a tomar esse tipo de decisão. Mas na escola de preparação de um profeta, você não pode ter apegos.
as coisas terrenas. Porque as coisas terrenas a qual você se apega serão impeditivo para você obedecer. Quinta coisa. Eliseu era um sedento de aprender. Eliseu tinha sede de aprender. Eliseu, ele decidiu dar valor ao discipulado. Ele decidiu aprender com Elias. Ele decidiu que ele ia passar um tempo onde não importa o que ele pensava, importa é o que ele ia aprender. Deixa eu explicar. A palavra discípulo significa aprendiz. Significa que você começa a andar com alguém, não é para você ter opinião. Enquanto você está a sua opinião tem que ficar para você. Você começa com as pessoas e elas a discipular. Vê gente, pode me discipular? Aí começa de como é que eu preciso. Sabe? O que eu preciso aprender? E o último. Olá. Que a escolha fosse feita. Ele era servo. Servo. Amém. Se ele escolheu. Depois sirva. Depois sirva. E continua servindo. Porque se você não servir, você não serve. Eu vou repetir. Sirva. 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 E continua servindo. Porque se você não servir, você não serve. O homem que nasce para não servir, não serve para viver. Na escolha, tem aquilo que Deus, da sua soberania, decide. Mas na escolha, tem aquilo que eu faço, que cooperam com a escolha. Diga amém. Agora eu quero falar sobre a escola. Falamos sobre os critérios de escolhas de Deus, critérios de escolhas daquilo que eu faço. Vai até 2 Reis, capítulo 2. 2 Reis, capítulo 2. A partir do versículo 1 vai dizer assim: E sucedeu que quando o Senhor estava para elevar Elias no redemoinho ao céu, Elias partiu para Gilgal. Diga, Gilgal. Quem estava com ele? Na companhia de Eliseu. E disse Elias a Eliseu: Ficai aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém, Eliseu disse: Vive o Senhor, vive a tua alma, que eu não te deixarei. E assim ambos foram a Betel. Então os filhos do profeta que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e disse: Sabes que o Senhor hoje tomarás o Senhor Elias sobre a tua cabeça? E ele disse: Também eu bem sei, calai-vos. Disse Elias: Eliseu, ficai aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Terrível, né? Gente que dá piruada. Tá? O Senhor enviou a Jericó. Porém ele disse: Vive o Senhor, vive a tua alma, que eu não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então os filhos do profeta que estavam em Jericó chegaram para Elias e disseram: Sabes que o Senhor hoje, só tem palpiteiro, sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor sobre a tua cabeça? Diz: Também sei, calai-vos. Elias disse: Ficai aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Disse ele: Vive o Senhor, vive a tua alma, que não te deixarei. Assim ambos foram ao Jordão. E foram 50 homens dos filhos dos profetas e pararam defronte deles, de longe,
Assim ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa, dobrou, feriu as águas, que dividiu em 2 lados, e passaram ambos a seco. E sucedeu que, passando eles, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja uma porção dobrada do teu espírito sobre mim. Elias disse: coisa difícil pediste. Se me vires subir quando for tomado de ti, assim te fará. Porém, se não, não te fará. E sucedeu que, indo eles andando, falando, eis que um carro de fogo com cavalos se separou um do outro. Elias subiu no céu num roda-moinho. Ouça, queridos, depois da escolha, existe uma escola. Deixa eu explicar algo para você. Tem muita gente que é escolhida, mas não quer passar pela escola. Tem muita gente que recebeu um chamado, mas não quer passar pela escola. Entre o chamado que Deus te deu e a consolidação, até você entrar de fato no exercício do teu chamado, você tem que passar por uma escola. Existe um processo. Eu gosto de pensar que Deus unge a Davi, e ele estava pastoreando as ovelhas do seu pai. Quando ele ungiu Davi a rei, a Bíblia diz que no dia seguinte, Davi foi lá e falou: Saul, sai do trono que esse lugar é meu. Verdade ou mentira? Não. A Bíblia diz que no dia seguinte, ele voltou para fazer a mesma coisa que ele fazia antes. Sabe por quê? Não é porque ele foi escolhido que agora ele virou o rei da cocada. Não é porque ele recebeu óleo na cabeça que agora ninguém mais manda nele. Que agora ele não tem mais com quem aprender. Depois da escolha tem uma escola. E o que eu aprendo no processo de jornada de Elias com Eliseu é que Eliseu teve que passar por uma escola. Eu quero falar sobre as 4 escolas de Eliseu. Não vou poder me deter nelas, nosso horário está bem avançado. A primeira escola chama-se Gilgal. A Bíblia diz em Josué capítulo 5, versículo 7 em diante, não precisa colocar na tela, que Josué, ele chega a um determinado lugar e ele circuncida todos os filhos de Israel. No versículo 9 diz assim: disse o Senhor a Josué: hoje retirarei de sobre vós todo opróbrio. Isso fez com que ele colocasse o nome daquele lugar de Gilgal até o dia de hoje. Gilgal, aconteceram 2 coisas importantes que tem tudo a ver com a escola de formação minha e sua. Primeira coisa importante, tá? Em Gilgal aconteceram a circuncisão. A circuncisão fala de 2 aspectos. Aspecto número 1, a circuncisão, ela trata a carne. E a circuncisão, ela sonda a obediência. 2 coisas da circuncisão que são determinantes. Gilgal é o lugar da circuncisão. A Bíblia diz que Deus deu uma ordem para que Abraão fizesse uma aliança com ele. E ele deveria pegar o prepúcio, o órgão sexual masculino, e ele deveria cortar um anel. Circuncidar significa tirar um pedaço da carne em forma de anel. Isso tinha a ver com aliança. E ele está dizendo assim: isso é uma determinação. Hoje, pela medicina, nós sabemos que essa orientação não se tratava só de uma orientação espiritual. Nós sabemos que existe uma questão da medicina, existe uma questão de pureza em cima disso. Porque essa pele, quando cobre o prepúcio, ela acumula bactérias, ela acumula sujeiras de um menino. O fato dessa pele cobrir todo o prepúcio mantém aquele órgão comprometido, aquele órgão contaminado. Quando Deus manda fazer isso, Ele está dizendo assim: olha, na verdade, o que eu quero é pureza. Não existe como você entrar no ministério sem ser puro.
Deus sempre valorizou isso, ao ponto de dizer assim, se alguém não circuncidar, não é digno de andar comigo. Só para você entender algo. Um tempo Moisés saiu com seus filhos do Egito, e quando saiu, ele não circuncidou os filhos dele. E a Bíblia diz em Gênesis, em Êxodo, Zípora foi lá, e ela, os seus filhos de Moisés, disse assim, sabe, você não tem como começar a sua jornada impuro. Eles iam começar a atravessar o deserto. A circuncisão, ela primeiro vai tratar da nossa carne. Deixa eu explicar para você. Sabe, queridos, a primeira escola de um profeta é: põe a tua carne no lugar. Põe a tua carne no lugar dela. Bota a tua carne no lugar dela. A coisa pior que existe é um profeta carnal. Profeta que usa a profecia e a função para ter status. Usa a profecia e a função para ter dinheiro. Usa a profecia e a função para aparecer. E quer fazer curriola. Quer fazer, sabe, nome. Atitudes carnais. Profetas carnais. Que não tem palavra de Deus. E Jeremias diz, ai daqueles que dizem, Deus disse e Deus não disse. Carnais. Pessoas empolgadas. Pessoas, quando não são carnais, sabe, elas têm a facilidade de lidar com Deus. Eu me lembro a primeira profecia que Deus me deu para entregar, depois que eu fui ungido profeta. Eu estava no retiro, nunca vou esquecer disso. Eu tinha maior medo de profecia, pelo menos de profetizar. Temor, não queria errar. Nós fomos no retiro e tinha lá um grupo de pastores visitantes. E entre os pastores tinham 2 líderes, um casal de líderes. E a hora que eu fui orar para aquele casal de líderes, Deus me deu uma impressão do Espírito. E veio uma voz e falou assim, ó, eles vão ter um programa de televisão. Eu falei, show. Larga a mão disso. Não conheço, não sei quem é. Fiquei quieto. O Espírito Santo, fala para eles que eles vão ter um programa de televisão. Eu, não quero não falar não. Com medo de errar, fui até o meu pastor, que coordenava o retiro, falei, cara, sabe aquele casal ali? Não sei de onde são, não sei quem é. Fui orar por eles, vivi uma palavra. E a palavra é que eles vão ter um programa de televisão. Não tem coragem de entregar, não. Aí meu pastor fingiu que não ouviu. Eu falei, já passei. Daqui a pouco veio meu pastor devagarzinho e falou assim, pode entregar, é de Deus. Eu falei, caramba, tomei coragem. Chamei o casal. Falei, gente, aí peguei o microfone. Quando eu orava por esse casal aqui, Deus me deu uma palavra para esse casal. Aí eles ficaram em pé, eu falei assim, Deus manda dizer que vocês vão ter um programa de televisão. Será em rede nacional, vocês serão muito conhecidos, vão varrer mensagens pelo Brasil afora, Deus vai usar você de maneira poderosa. Impus as mãos dele, pá, no chão, eu falei, yes. A choradeira, né? Aí eu saí da sala. Me lembro que tinha uma lareira assim. Aí encostei na lareira e falei, obrigado, Senhor. Aí Deus falou assim, você é mentiroso. Você é mentiroso. Eu falei, não. Ele falou, Djalma, o que eu te disse? Eu disse que eles teriam um programa de televisão. O Rede Nacional, que eles seriam conhecidos tudo por tua conta. Você é mentiroso. Sabe qual é o problema do profeta? Carne. Carne. Não se contenta e acha que o que eu disse, não é, que Deus disse, não é suficiente. Na escola da profecia, a carne tem que morrer. Gilgal é lugar onde trata a carne.
Mas Gilgal também é um lugar de obediência. Na escola você tem que passar por Gilgal. Mortificar a sua carne. Ser sensível ao Espírito e obedecer. Foi em Gilgal que Josué sabia que ele não podia começar uma jornada de conquista se não fosse por obediência. E ele pegou todo mundo que não foi circuncidado e circuncidou por obediência. A primeira escola na vida de um profeta é Gilgal, onde você vai precisar obedecer e onde vai precisar mortificar a sua carne. Segunda escola, Betel. Betel é lugar de encontro com o propósito. É lugar de afinamento de propósito de Deus. É lugar da revelação, da manifestação da revelação de Deus. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 28 que Jacó estava fugindo de um propósito. E ele chega num lugar chamado Betel e ele deita a sua cabeça. Naquele lugar chamado Betel, Deus fala com ele. O que eu gosto desse texto de Gênesis 28 é que a Bíblia diz que havia uma escada. Deus coloca uma escada que ligava a terra, fala comigo, a terra, de novo, a terra ao céu. Fala assim, preste atenção, não é o céu com a terra. A escada ligava a terra com o céu. O dia que Deus me chamou a atenção para essa expressão, Deus falou assim, em Betel, Deus começa a ligar a sua humanidade com a sua espiritualidade. É quando Deus começa a afinar a revelação. É quando Deus começa a falar, eu sou o Deus de teus pais, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó, eu te trouxe a esse lugar, eu farei de você uma grande nação, a promessa vale sobre você. É em Betel que Deus começa a... Na escola profética, você vai ter que ouvir Deus e as promessas dele para a sua vida. Mas também é em Betel que você faz votos. Eu vou repetir. Mas também é em Betel que você faz votos. A Bíblia diz que ele constrói um altar por causa daquela experiência. Derrama óleo sobre o altar e faz um voto. Se em paz eu for, se em paz eu voltar, eu serei fiel em todas as conquistas que o Senhor me der, e delas dizimarei. Betel é um lugar onde você afina o seu propósito, onde você liga a sua humanidade, a sua espiritualidade, e é o lugar onde você estabelece votos. Terceira escola, eu estou correndo com isso, Jericó. As 4 escolas foram os 4 lugares por onde eles passaram. Jericó fala do tempo e do lugar onde nós precisamos derrubar muralhas. A Bíblia diz que quando Josué atravessou e foi derrubar, Jericó era feita de muralhas intransponíveis. Ao longo da nossa caminhada com Deus, a gente cria fortalezas, muralhas. A gente cria vícios, hábitos, sabe? A gente cria tanta coisa que quando Deus quer nos usar como profeta, isso precisa ser derrubado. O você, o eu, precisa ficar para fora. As muralhas que você construiu, elas precisam cair. E posso dizer para você, às vezes coisas boas precisam ficar para trás. Porque tem coisas boas que não cooperam com o propósito. Esses dias alguém me perguntou, pastor, eu posso ter isso? Pode. Você me aconselha a comprar? Eu falei, não. Eu falei, por quê? Porque embora isso seja bom, isso vai te tirar do propósito. A pessoa não entendeu, eu peguei um texto de Jeremias que diz assim, se você aprender a separar o precioso do vil, repita comigo, aprender a separar o precioso do vil,
aí você pode ser minha testemunha. Aí você pode ser meu profeta. Quando eu estudei sobre isso, eu descobri que vil não é algo ruim. Vil é tudo aquilo que toma o lugar do precioso. Fala comigo, vil é tudo aquilo que toma o lugar do precioso. Vou fazer uma pergunta para você. Você ter uma BMW é coisa ruim? Mas se o teu coração está nisso, isso te roubar da obra de Deus, da tua família, apesar de ser uma coisa boa, isso se tornou vil, porque roubou o lugar que era precioso. Ter uma casa de praia é coisa ruim? Mas se a casa de praia te rouba daquilo que é precioso, a casa de praia se torna vil. Ter um namorado é coisa ruim? Mas se o teu namorado está te desviando da igreja, o namorado, apesar de ser bom, se torna vil. Ter amigos é ruim? Mas se o teu amigo, ele está te tirando do propósito, esse amigo se tornou vil, porque está roubando o lugar daquilo que é precioso. A Bíblia diz, enquanto você não aprender a separar o precioso do vil, você não pode estabelecer um ministério sobre a sua vida. Jericó, para mim, fala de separar, derrubar essas muralhas que nós damos tanta importância. Coisa que nós achamos tão importante. E Deus está dizendo assim, isso é vil na sua vida. Isso é vil na sua vida. Não é ruim, é vil. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Eu descobri que todo temperamento tem sua beleza. Mas quando o temperamento fala tão alto que você não consegue se sujeitar ao Espírito Santo, apesar dele ser bonito, ele é vil. Porque o seu temperamento fala mais alto do que a sua obediência. Jericó é a escola onde você derruba tudo aquilo que atrapalha o propósito. Tudo aquilo que impede o propósito. E você sabe o que é. Poderia dar dezenas de exemplos, mas cada um sabe aonde está parado e qual o muro que levantou. Última escola e a gente vai orar. Jordão. O que eu gosto de Jordão é que o Jordão é lugar de morte. Jordão é o lugar mais profundo e baixo da face da terra. Deus está dizendo assim, antes de você conquistar a terra, antes de você entrar no chamado, antes de você entrar no chamado, morre! Morre! Morre para o seu orgulho, morre para a sua vaidade, morre para o seu eu, morre. O Jordão também é um lugar de fé. No Jordão, Deus fala assim, para passar no Jordão, você vai ter que pisar na água, você não vai ver nada, mas você vai ter que acreditar que eu já cortei a água lá em cima. Porque no Mar Vermelho, tocou a vara e o mar se abriu. E eles passaram a pé seco. Mas no Jordão, Deus quer saber se você tem fé. Você vai pisar, você não vai ver nada, a água vai continuar correndo, não vai baixar 1 milímetro. Você tem que botar a arca nas costas e continuar andando, mesmo que o rio não abaixe. Porque Deus disse que estava cortando lá em cima. E ainda que você não viu a água esgotar, você precisa continuar andando. Você precisa continuar andando. Porque Deus te deu uma palavra, que Ele cortou a água lá na mina. Eu quero encerrar com o Jordão dizendo o seguinte, se Deus te deu uma palavra, e você não está vendo nada, continue andando. Continue andando. Vai matando a sua carne, vai matando a sua expectativa, vai morrendo. Sabe, queridos? Um dia eu ouvi uma coisa que eu gostei muito. Se alguém chegar para o senhor, pastor Sérgio, dizer assim, pastor Sérgio, roubaram o seu helicóptero. O senhor está preocupado? Por quê? Não tem helicóptero?
Alexandre, roubaram tua Ferrari. Está preocupado? Não tem Ferrari. Roubaram os membros da tua igreja. Aí você fica... Por quê? Porque você acha que o membro é seu, não é de Deus. Morre. Morre. Querido, você já experimentou chegar para o morto e dizer assim, tu é feio. Chega para o outro e diz assim, tu é feio, tem chulé, mau hálito, seu mal-humorado, seu mão de vaca. O que acontece com o morto? Porque está morto. Agora, quando alguém fala para você que você é feio, você é mal-humorado, e você reage, é porque você ainda está vivo demais. Quando alguém te faz um mal e você reage, é porque está vivo demais. Quando alguém pisa no teu calo e você fica zangado, porque está vivo demais. E gente diz assim, eu dou um boi para não entrar numa briga. Como se fosse grande coisa. Eu dou uma boiada para não sair. Carnal, está vivo demais. Você quer ver o que o morto faz? Eu dou o boi para não entrar na briga. E se alguém me jogar lá dentro, desavisadamente, eu dou a boiada inteira para não continuar brigando. Estou vivo. Ou estou morto? Estou morto. Toda vez que você reage, é porque está vivo demais. E no ministério, na caminhada profética, você precisa passar pelo Jordão. A escola onde você vai morrer. Porque agora, não vivo mais eu. Porque agora, não vivo mais eu. Porque agora, não vivo mais eu. Mas Cristo vive em mim. E a vida que eu agora vivo na fé do unigênito Filho do Pai. Morre e deixa Cristo viver. Escolhas e escolas de ser profeta. Fique em pé, por gentileza.